Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidá-los a abrir aí as vossas Bíblias. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós hoje vamos mergulhar um pouquinho nas Escrituras no capítulo 3 da epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos dar continuidade. A gente já está aí há quase chegando a um mês, né? Terceira ou quarta semana, estudando a epístola de Paulo aos Coríntios. Tem uma caminhada longa até o capítulo 16, né? Onde nós, se Deus assim nos permitir, finalizaremos o estudo da carta. Capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar. Porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Meus irmãos, Paulo vai continuar falando, né? Eu até diria, vocês bem lembram, o capítulo 1 e o capítulo 2, parece que Paulo ele continua nesse mesmo assunto, né? No tratamento da relação da igreja com a liderança, e isso é um assunto de extrema importância. Paulo leva boa parte aqui da sua carta para tratar isso com a igreja de Corinto. Aqui ele é um pouco mais duro nas palavras, não é? Menos econômico na repreensão, né? E bem direto também, né? Então, o apóstolo Paulo, ele, conduzido aqui pelo Espírito,
ele nos chama neste capítulo, capítulo 3, a uma avaliação profunda da nossa maturidade espiritual, né? E também da natureza do ministério cristão e do fundamento sobre qual edificamos a nossa vida. Em alguns momentos nós iremos falar muito aqui sobre ministério e entenda isso como serviço cristão, aquilo que nós fazemos para Deus, não é? Paulo vai tratar nesse capítulo 3 também sobre essa questão, e ele começa, não é? Começa com dureza de palavras. Eu acredito que para a igreja de Corinto, que ouviu a leitura desta carta que Paulo enviou através dos líderes que ali estavam, isso não é algo agradável da igreja escutar, né? E aí, se nós estabelecemos aí uma empatia com a igreja de Corinto, a gente vai ver que, imagine nós recebendo esse tipo de admoestação, de repreensão. E ele começa dizendo: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar. Algumas traduções, alimento sólido, né? Porque ainda não podieis, e nem tampouco ainda agora podeis. Irmãos, Paulo vai começar a falar com eles aqui da imaturidade espiritual. Imaturidade essa que está muito ligada com a relação que eles tinham de divergências entre si, justamente por preferências de líderes, não é? E esse é o centro do assunto aqui, né, que Paulo traz como repreensão. Então, Paulo estabelece aqui, já nesses primeiros 2 versículos que nós lemos, uma distinção fundamental, não é? Há uma espiritualidade genuína que deveria, não é, caracterizar os crentes lá em Corinto, mas que pode ser também obscurecida por uma vida dominada pela carne, não é? Só para relembrarmos, capítulo 1, quando Paulo inicia a sua carta, que faz bons elogios à igreja de Corinto, não é? E nós refletimos muito acerca dessa questão de uma igreja que tinha todos os dons, de uma igreja que estava se destacando ali na Ásia Menor, mas que infelizmente estava deixando que o mundo, não é, o mundo sistema de valores, não é, pudesse reger as suas vidas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, olha, pelo tempo em que vocês já estão aí, eu gostaria de falar com vocês de coisas mais profundas, não é? Eu gostaria de tratá-los como pessoas espirituais, mas infelizmente, Paulo está dizendo a eles, vocês não tem como a gente estabelecer uma conversa espiritual, porque vocês não entendem ainda as coisas espirituais, vocês ainda são muito carnais no modo de agir de vocês, não é? E essa vida dominada pela carne dos membros ali da igreja de Corinto, ela traz posições negativas e dá à igreja um estereotipo pejorativo ante a sociedade em que eles estão vivendo, que já não era, como nós vimos lá nas introduções da cidade de Corinto, não era uma cidade fácil de se viver, não é? Não era uma cidade fácil de se viver. Agora, isso serve à igreja de Corinto e nos serve também como igreja do Senhor, porque, irmãos, o que está muito claro aqui, e a gente precisa tomar ciência desta verdade, é que não é suficiente nós termos começado no espírito e não avançado continuamente rumo à maturidade, não é? Vida cristã é um chamado à maturidade, ou seja, você vai crescendo e amadurecendo, não é? São traços que a igreja precisa apresentar, não é?
Maturidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês estão aí há tanto tempo, mas vocês não têm crescido. Vocês continuam carnais, não é? Vocês começaram no espírito, mas estão retrocedendo na vida de vocês. E o que mostra isso? Não é a evidência dos ajuntamentos, porque provavelmente, segundo nos consta, a igreja de Corinto tinha ajuntamentos maravilhosos com exercícios de dons espirituais, mas isso não é sinal de maturidade. Amém, irmãos? Assim, na minha pequena carreira cristã, né, de 31 anos aí, a gente observa, e pelos meios em que ando, que às vezes o dom espiritual, ele é até um motivo de tropeço, ele causa problema na vida daquele que o detém, quando ele é carnal, quando ele não entende, quando ele se porta como um membro da igreja de Corinto, não é? Então, Paulo está preocupado com isso. E aí, no capítulo 3, aqui, o versículo 2, ele usa essa metáfora aí do leite e do manjar, né, do alimento sólido, né? Essa metáfora, o que que é uma metáfora, né? Primeiro, né, é uma figura de linguagem que faz comparação entre dois elementos distintos. Isso, a Bíblia está cheio de metáforas, né, de figuras de linguagem, de comparações. E quando ele faz essa comparação entre o leite e o alimento sólido aí, o manjar, né, essa comparação ela não é apenas pedagógica, ele não usa ela apenas para ensinar, né? Mas ela revela, irmãos, o que é pior, uma tragédia, né? O que que ela revela? Qual é a tragédia que essa comparação que Paulo faz revela? Primeiro, que os crentes que deveriam ser mestres, eles ainda precisavam aprender os princípios básicos da fé. Pelo tempo de caminhada cristã entre eles, né, exercitando mutualidade, aquele conceito de uns aos outros, né, eu faço para você, você faz para mim. Isso que é bem nítido dentro da comunidade cristã, seja ela uma comunidade lá no primeiro século, seja a nossa comunidade aqui no século XXI. Então, essa troca, né, mútua entre os irmãos, isso deveria, com o tempo em que eles já estavam na fé, ter feito dele pessoas que pudessem estar ensinando já, né? Ensinando os mais novos, os neófitos, aqueles que estavam chegando. Mas não, eles ainda precisavam aprender os rudimentos da fé, ou seja, os princípios básicos da fé, porque eles estavam falhando no exercício diário disso. Amém, meus irmãos? A gente tem que entender vida cristã como uma vida contínua, não é? Nós somos crentes aqui, nós somos crentes em Jesus Cristo lá fora. É, não há possibilidade de distinguirmos a nossa vida como a vida cristã e a vida secular. Isso não existe. Existe o ambiente cristão e o ambiente secular, mas o crente em Cristo Jesus, ele continua sendo crente cristão, mesmo no ambiente secular. Amém, meus irmãos? Porque quando nós estabelecemos essa dualidade de vida, aí a gente começa a viver uma coisa aqui e outra coisa lá fora, não é? E aí a gente se influencia pouco do que nós aprendemos aqui e nos influenciamos muito daquilo que vemos lá fora. É o que a igreja de Corinto fazia, não é? É lógico que nós temos que entender que, como já foi falado, a sociedade de Corinto era uma sociedade difícil, complicada, não é? Mas, irmãos, a nossa sociedade também não é uma sociedade tão fácil de se viver, não é? Mas tem que haver o interesse da nossa parte de amadurecer. Talvez um pouco mais à frente eu vou falar com os irmãos sobre isso e mostrando aqui esse capítulo 3 que a igreja de Corinto parece que tinha essa dificuldade ou não tinha essa disponibilidade, não é? Eles estavam contentes com aquilo que acontecia dentro da igreja e despreocupados com o que eles faziam lá fora. E ao ponto de o lá fora influenciar lá dentro.
E aí começam as divisões, os partidos, as facções e tudo mais, não é? Então, a imaturidade espiritual, lá na igreja de Corinto, não é falta de informação, né? Essa imaturidade espiritual é falta de transformação. Ela não é ignorância, né? Essa falta de maturidade espiritual na igreja de Corinto, ela é resistência ao amadurecimento. Aí é diferente, não é? Isso está muito claro nesses primeiros versículos. Paulo está sendo duro, mas está expondo, de fato, uma realidade que não dá para se esconder e jogar debaixo do tapete, não é? Ser igreja, temos que ser diferentes. Alguma coisa tem que mudar. E isso muda no caráter, é transformação, né? O caráter é o nosso jeito, o nosso modo de ser e de agir. Se não, irmãos, tem coisa errada no meio do caminho aí, né? Se nós não fizermos essa autoavaliação como igreja, não é? Se nós tivermos que esperar que outros apontem, e o pior, né? Quando alguns de fora nos apontam, não é? Eu disse, acho que há umas 2 ou 3 semanas atrás, aquela frasezinha que talvez você já tenha escutado: ser crente para ser igual fulano, Deus me livre. Eu não, prefiro ficar do jeito que eu sou. Isso é muito triste quando alguém leva o título de cristão, mas vive uma vida que não condiz com aquilo que ela professa. A igreja de Corinto estava fazendo exatamente isso. Amém, irmãos? Isso não é algo que só afete uma igreja lá no primeiro século. Isso aí é algo que afeta o ser humano. E, como igreja, também temos que ter esse cuidado. Podemos falhar nisso. A gente não falha nisso, não, porque aqui é todo mundo alinhadinho, né, irmãos? Eu acho, né? Sei não, viu? Vamos lá. Versículos 3 e 4. Paulo vai dizer assim: olha, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Olha aí, aqui, Paulo, ele prova a sua acusação. É, Primeiro que ele deixa claro que a carnalidade, se manifesta em meio às divisões, não é? Quando não tem unidade, um de um lado, outro do outro, isso aí já é sinal de carnalidade, né? Irmão que não fala com irmão, não tenho conhecimento, mas se existe aqui, se tem alguém aqui que não fala com o irmão por alguma coisa, eu vou dizer para você, meu irmão, você é um crente carnal, tá? Você mesmo que está aí, que se abstém de ter amizade com um, com o outro, por um motivo ou por outro qualquer. Isso chama-se carnalidade, né? E aí Deus precisa tratar no seu coração, e um pouco de vergonha na cara também, de entender o conceito de cristão, de saber quem nós somos, né? E levar o negócio a sério, né? A gente parar de brincar de ser crente. Brincar é gostoso demais, né, irmão? Mas o negócio é sério, a gente tem que vir para a realidade, né? Porque isso tem consequências eternas, é isso que Paulo está dizendo. Paulo vai falar que, ainda no capítulo 5, ele vai dizer isso e vai mostrar isso muito claro. As consequências são graves. A gente não pode achar que o que nós falamos aqui, ou que nós lemos aqui nas Escrituras Sagradas, isso seja um tempo que a gente está passando, porque a gente não tem absolutamente nada para fazer em casa na quarta-feira, 8 horas da noite. E eu acredito que, como eu, vocês também têm muita coisa para fazer. Mas se nós estamos nos dispondo a vir cultuar a Deus e receber a sua palavra, por que não acatá-la? Não é? Por que não acatá-la? É, A igreja que deveria lá em Corinto, essa igreja que deveria refletir unidade em Cristo, ela estava revelando uma fragmentação, era uma igreja dividida, era uma igreja que tinha grupos, era uma igreja faccionada, não é? É, e diziam abertamente entre eles perderam realmente até o senso de hipocrisia, que às vezes a gente não perde, né? Eles perderam lá em Corinto esse senso de hipocrisia. Diziam abertamente: ó, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas.
Aí tinha aquele outro grupo, não, eu sou de Cristo, né? Nós identificamos esses grupos lá semana retrasada, né? E vimos que esse negócio era um negócio gravíssimo, não é? Gravíssimo, não é? Paulo enfrentou isso de maneira muito séria, não é? O reformador Martim Lutero, ele dizia, né, que aonde Cristo é corretamente conhecido, ali há unidade. Onde há divisão, há ignorância de Cristo. O que Lutero disse é o seguinte: se Cristo é conhecido pela igreja, então existe unidade nessa igreja. Se existe divisão, é porque eles não conhecem a Cristo, são ignorantes de Cristo, eles não sabem quem é Jesus. Não é? Isso é uma verdade. Né? Isso é uma verdade. Então, essas facções que surgiram na igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu de Apolo, elas revelam uma compreensão equivocada do ministério. E quando líderes, irmãos, eles são elevados acima da função, Cristo é diminuído em sua centralidade. Amém? Quando você eleva um líder a uma categoria que ele não merece estar, porque, como Paulo diz aqui, eles são homens, né? E essa igreja de Corinto, eles estavam andando segundo os homens, né, que Paulo diz. É, é, Cristo é diminuído na comunidade e a centralidade de Cristo desaparece. O homem é exaltado. Isso é comum, mesmo nos nossos dias. Observem aí alguns pseudos ministérios onde o homem é que aparece. Quer dizer, você não vê Jesus, né? Não se fala de Jesus, né? E isso é perigoso. Foi perigoso no primeiro século e é tão perigoso quanto hoje, nos nossos dias. Não é? Capítulo 3, versículos 5 e 7. Olha que Paulo vai continuar dizendo aqui, ó. 5, 6 e 7. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha aí, irmãos. Paulo, aqui, nesses 3 versículos, ele desmonta qualquer idolatria ministerial. Não é? Ele e Apolo são apenas servos, é o que ele está dizendo. Não é? O Augustinho de Hipona, ele afirma que os ministros são apenas canais. A graça é de Deus. Amém, irmãos? A graça é de Deus. E a obra, ela é divina, embora seja mediada por instrumentos humanos. Não é? A gente sabe que Deus vai usar os seus servos. Não é? É através de nós que Deus o fará. Eu vou repetir de novo aquilo que eu já falei por 2 vezes aqui, uma vez quando ministrávamos o livro de Atos, e outra vez dando exemplo aí por algumas semanas atrás. Vocês lembram daquele episódio? E eu vou relembrá-los de novo, de Pedro lá em Jope, quando o anjo aparece a Cornélio, e vai dizer para que Cornélio procure Pedro, que ele está lá em Jope, na casa de um varão tal Simão, o curtidor, e, e o Cornélio, esse centurião romano, ele manda homens ir até a casa de Simão, o curtidor, lá em Jope. Chegando lá, Pedro também é visitado por um anjo do Senhor, que fala a respeito dele. Resumindo a história, Pedro sai de Jope, vai até Cesareia, vai à casa de Cornélio, prega o evangelho, diz as escrituras que aquelas pessoas que estavam lá, à casa de Cornélio, se convertem ao Senhor. E aí a gente observa a instrumentalidade humana, e eu já disse aos irmãos de uma outra ocasião, não seria muito mais fácil o anjo pregar o evangelho para Cornélio? Para que tanta burocracia? Está parecendo o INSS, o céu.
Mas não é burocracia, irmãos, é porque Deus, a sua obra é divina, mas ela é mediada por instrumentos humanos. Acredite, irmãos, Deus vai usar a mim e a você. Amém? Ah, o meu parente que precisa ouvir a palavra de Deus, eu preciso orar, que Deus envie o anjo. Eu vou, olha, irmãos, isso é teologicamente incorreto. Deus não o fará. Talvez Deus esteja dizendo, olha, vai lá você é o meu instrumento da graça. Porque sempre foi assim nas Escrituras Sagradas, não é? Deus conta com a ação da igreja, né? Com a ação da igreja. Mas nós somos apenas instrumentos de Deus. A graça é dele, e isso é muito bom. Nós, eu, você, nós seríamos incapazes, irmãos, incapazes de converter alguém ao Evangelho. Incapazes. A nossa parte é falar. Agora, quem faz a obra é Deus, através do Espírito Santo. Amém? Imagina, se alguém para se converter dependesse de mim ou de você, estava frito, né, irmãos? A gente não tá com essa bola toda, né? Infelizmente, né? É a realidade. Mas o plano de Deus vai nos inserir neste processo. E glória a Deus por isso. Paulo está dizendo aqui no versículo 6, eu plantei, o Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui está uma teologia do ministério equilibrada. Há responsabilidade humana, mas há a eficácia divina. Amém, irmãos? Um planta, o outro rega. Mas quem faz crescer não é nem o que plantou, nem o que regou. Eles não têm essa capacidade. Quem tem a capacidade de dar o crescimento é Deus. A igreja de Corinto não sabia disso. A igreja de Calmon sabe disso. Mas a de Corinto não sabia. Não sabia. Irmãos, nenhum obreiro pode produzir vida espiritual, somente Deus pode fazê-lo. Amém? Somente Deus pode fazê-lo. E Paulo vai dizer assim: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. Não é isso que o texto bíblico diz? Irmãos, isso não significa a inutilidade do ministério ou do serviço. Não é isso que Paulo está dizendo. Isso não significa que o serviço não vale nada. Mas isso significa a subordinação absoluta à ação soberana de Deus. Aleluias. Não é o que eu faço, é a ação de Deus através da minha vida. Não é o que você faz, é a ação de Deus através da sua vida. Amém? Então, acabou esse negócio de idolatrar A, B, C. Isso está fora do script. Isso não está certo. Paulo está dizendo isso. Versículos 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós, aí ele está falando o que eles são, não é? Esses líderes, Apolo, ele, e agora ele vai dizer o que a igreja é. Olha o que ele diz: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Isso é significativo, irmãos, muito significativo. Embora existam diferentes funções, os ministros, os servos, nós somos um em propósito. Amém? Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Estou complicado? Estou falando inglês hoje não, né? Não? Tá bom. Se tiver, que Deus levante um intérprete aí. Meus irmãos, não há espaço, que Paulo está dizendo aqui, e está tentando abrir a mente desses irmãos aqui de Corinto, é que não há espaço para competição no reino de Deus. Amém? Não há espaço para isso. John Stott, ele comenta que a rivalidade ministerial é uma negação prática do evangelho que proclamamos.
Quando existe rivalidade ministerial, isso é uma negação prática daquilo que a gente prega. Daquilo que a gente prega. A gente proclama uma coisa e vive outra. Não tem conexão. Isso é ilógico, não é? Não somos rivais. Somos servos em um único propósito. Amém? Amém? Porque quando a igreja de Corinto, isso chega aos ouvidos de Paulo, pela família de Cloé, que esse negócio de rivalidade, um falando que é de um, de outro, que Paulo isso chega de uma forma que Paulo fala, como é que é isso, esse negócio? Cadê a unidade? Cadê todos em um só propósito? Não é? Tem esse negócio, um é de um, outro é de outro. Que coisa é essa? Versículo 9, quando ele coloca, de fato, aí os pingos nos is, né? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha que significativo isso, irmãos. Olha que, mais uma vez, aí duas metáforas, né, que enfatizam aí o pertencimento. Né? A igreja não pertence aos líderes. Esse versículo é significativo. Esse versículo precisa ser lido em todos os cantos das igrejas brasileiras. Vós, igreja, vocês são lavouras de Deus. Vocês, igreja, nós somos edifícios de Deus. Esse versículo, ele trata essa questão do pertencimento. Eu não pertenço a Apolo, nem a Paulo, nem a Cefas. Eu pertenço como igreja a Deus. Amém? Versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, fundamento, segundo Paulo, ele é o único. Não dá para construir em cima de um outro fundamento que não seja Cristo, não é? Aqui está realmente o centro do capítulo, porque Cristo é o fundamento exclusivo. É em cima dele que nós vamos construir. Ele é o alicerce. Como ele mesmo disse, ele é a pedra de esquina, aquela que segura a obra, né? Que segura a construção. Então, qualquer ministério, ou doutrina, ou prática que não esteja alicerçada nele, Cristo, é inválida. É inválida. Porque o alicerce, segundo o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto, isso nos serve hoje também, o alicerce é Cristo. É sobre ele que nós vamos construir. É sobre esse alicerce. Amém, meus irmãos? Então, a igreja de Corinto estava pondo outro alicerce. Paulo, Cefas, Apolo. E a partir daí nós tomamos o nosso rumo na nossa caminhada. Paulo, pode parar. O alicerce aqui é Cristo, o fundamento já foi posto. Ele disse que ele, né, como sábio arquiteto, né, colocou o fundamento, né, segundo a graça de Deus, que foi dada a Paulo, porque ele foi aquele que plantou a igreja lá em Corinto. Teve lá por volta de 1 ano e meio, depois saiu e deixou, e aí virou o que virou. Não é? Virou esse negócio aqui que chega a ser uma aberração. Né? Você ficar disputando quem é o líder que você gosta, que você, eu me associo a esse, me associo a... Por favor, né? É igreja, isso aqui é igreja. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Nós somos, não é? É complicado, complicado, não é? Eu lembro de um livro que eu li, e Tomás de Aquino escreveu. Tomás de Aquino, olha, presta atenção o que o Aquino fala, viu, irmãos? Sempre ligado aí no que o Aquino fala. Ele escreveu, ele disse assim, que Cristo não é apenas o fundamento inicial da fé,
mas ele é o sustentáculo contínuo de toda a vida espiritual. É em Cristo que nós vamos manter o nosso sustentáculo, os nossos pés, não é, firmados sobre a rocha, o fundamento que é Cristo. Amém, meus irmãos? Tem nada de errado, por exemplo, e eu não quero ser radical. Eu sei que a gente vive num mundo polarizado. Ou você é A, ou você é B. Ou você veste a camisa amarela, ou você veste a vermelha, né? Se o laranja, você não pode, né? Então, esse é o nosso mundo hoje, né? Então, isso não quer dizer que você não leia livros de autores. Eu tenho os meus autores preferidos, eu escuto, tenho os pregadores preferidos, mas essa minha escolha passa muito por aquilo que Cristo é, pelo que a palavra diz, não por quem Ele é, né? Porque nós já tivemos grandes homens de Deus que caíram, por exemplo. Isso não anula, por exemplo, o que ele falava, o que ele dizia, né? Mas, infelizmente, agora, se você coloca toda a sua convicção, não é? E se torna um faccionário, não, é esse que é o cara, nesse que eu vou. Irmãos, se nós firmarmos o nosso pé em homens, né, se nós seguimos, como Paulo está dizendo aqui, homens, né, não sois porventura carnais, a tendência é que o homem vai te decepcionar. Pode não, mas pode sim. Agora, Jesus, irmãos, não vai decepcionar ninguém, amém? Por isso, ainda que tenhamos as nossas preferências, mas os nossos pés e o nosso fundamento é Jesus. É sobre esse fundamento que nós vamos construir a nossa vida espiritual, em Cristo Jesus. Amém? Isso fique claro para nós, para a igreja, né? Não há outro substituto, não há outro complemento, não tem outra alternativa. É em Jesus e por Jesus. Amém? Versículos 12 ao 15. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Irmãos, Paulo introduz aqui um tema do julgamento das obras. Eu quero deixar bem claro que esse texto está falando de julgamento das obras, tá? É bem provável que o que esteja na mente de Paulo quando ele escreve isso seja o tribunal de Cristo. E aí é uma questão, eu vou tentar ser simplório na colocação. Existem nas Escrituras, ela fala, principalmente ali em Apocalipse, de dois tribunais: o tribunal do grande trono branco, né? E o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para os salvos, para os crentes, né? Nós passaremos pelo tribunal de Cristo para receber galardão, para dar uma olhada na nossa obra, né? Como é que foi, né? É isso. Mas se você chegou no tribunal de Cristo, glória a Deus, aleluias. Está salvo, tá bom, meus irmãos? Está tranquilo. Isso aqui, Paulo está falando do tribunal de Cristo, está falando do julgamento de obras, não é o julgamento da alma. Agora, se você não faria essa colocação. Se alguém passar pelo tribunal do grande trono branco, aí é só lamentos, né, irmãos? Lamentável, né? Lamentável, né? Não deseje. Viva uma vida cristã, sabendo que no final a gente pode se esquivar desse grande tribunal do trono branco, que é o grande problema da humanidade, né? Lá acabou, né? Que passemos pelo tribunal de Cristo e que as nossas obras sejam, que fazemos para a glória de Deus, sejam realmente reconhecidas, né? Não sejam perecíveis, né? Mas tudo bem. Então Paulo está falando aqui desse julgamento das obras, né? E aqui o fogo, ele simboliza a avaliação divina,
né? Não se trata de salvação, tá? Mas de qualidade do serviço cristão. O Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, o Spurgeon diz que não basta construir, importa com que materiais você constrói. Olha aí. Ou seja, não é só fazer, faça, faz bem feito, faz direito, faz com dedicação, não é? Faz de coração, faz com responsabilidade, entendendo o porquê e para quem você faz. Amém, meus irmãos? Isso aí vai contar nas nossas obras, né? O ouro e a prata aqui, que são citados aqui por Paulo, esse ouro, prata, né, eles representam aquilo que tem um valor eterno, que não é perecível. A madeira, a palha, o feno, né, que ele fala, é algo superficial, humano, efêmero, né, passageiro, né, que nós construamos as nossas boas obras para o Senhor e no Senhor, com prata, ouro, amém, meus irmãos? Pedras preciosas, porque é para o Senhor, é para o Senhor. Versículo 15, ele diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha, isso aqui fica bem claro, irmãos, que há perda de recompensa, né? Não há, não é perda de salvação, ele está falando aqui de perda de recompensa. E isso deve produzir em nós uma reverência e responsabilidade, irmãos, sabendo que ninguém quer perder recompensa, principalmente recompensa que vem do Senhor. Amém? O que a Bíblia chama aqui em Apocalipse e que Paulo chama aqui de galardão, não é? Ninguém quer perder isso. Ninguém. Versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Irmãos, a igreja coletivamente é o santuário de Deus. Porque se a Bíblia diz, e lá no capítulo 6 também, Paulo vai dar ênfase a essa ideia de que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, quando nós falamos e tratamos da igreja coletivamente, né, ao qual todos nós fazemos parte, e a igreja é o santuário de Deus. E isso, irmãos, ele eleva a seriedade da nossa vida comunitária. Destruir a unidade da igreja é atacar o próprio templo de Deus. E Paulo está falando aqui como que se destrói a unidade da igreja, com dissensões, com contendas, com invejas, com um mau relacionamento entre nós. Isso destrói o templo de Deus. Porque o que Paulo está falando aqui, ele não está falando individualmente, ele está falando aqui em relação ao coletivo. No capítulo 6, ele vai falar de nós como habitação do Espírito de uma maneira individual, mas aqui está falando do coletivo. Se coletivamente a igreja é o santuário de Deus, e esse santuário de Deus, quando tem a sua unidade quebrada, ele é a destruição, é atacar o próprio templo de Deus. Isso é gravíssimo, irmãos. Parece bobagem dentro de uma perspectiva relacional, assim, deixa para lá, não conversa, não fala, cada um na sua, senta lá, eu sento aqui. Mas isso é sério, irmãos. Isso é sério. Paulo trataria isso com uma seriedade, como ele tem tratado aqui, ele trataria conosco, se houvesse esse tipo de coisa no nosso meio. Se houvesse esse tipo de coisa no nosso meio. Isso nos coloca numa categoria lá embaixo de crentes, irmãos. Crente carnal. Isso é uma ofensa muito grande você ouvir isso. Eu não gostaria de discutir com alguém e alguém me falar, você é um crente carnal. Olha, eu ficaria bravo, né? Mas se eu tenho as minhas ações carnais, na carnalidade, então tem mais é que baixar a cabeça, ficar quietinho, ir para casa e orar, Senhor, me transforma.
amadurece esse fruto verde que já está há 30 e tantos anos na igreja e não ajeita um negócio. Viu? Amém, meus irmãos? Vida cristã é um chamado à maturidade, irmãos. A gente tem que crescer. A gente tem que crescer. A gente não pode ser, Paulo está dizendo aqui, não pode ser menino a vida toda. A gente não pode ser menino. Porque é um processo, isso na nossa vida, que dirá na nossa vida espiritual. A nossa vida carnal, a vida que é regida por esse corpo, sofre esse processo de amadurecimento. É muito bom ser menino. Mas já foi, né? Para todos nós, né? Para nós, não, tivemos que amadurecer, crescer. Lidar com responsabilidades que não são dadas a menino, não é? Ah, porque tanto tempo assim, não acontece nada, você não faz isso, não muda, não... Deus não vai dar responsabilidade para menino. Os nossos pais não deram responsabilidades para a gente quando é criança. As responsabilidades vêm à medida que você vai amadurecendo, crescendo. Na vida espiritual a mesma coisa, irmãos. A gente precisa crescer, a gente precisa deixar de ser menino. Não é? Já estamos em tempo de ensinar e não de ficar aprendendo os rudimentos, né? Os princípios básicos da fé cristã. Amém? Olha, Deus espera isso de mim e de você, hein? Com certeza. Versículo 17, eu li. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Irmãos, aqui trata-se de uma advertência solene contra aqueles que promovem divisão, falsa doutrina, corrupção moral dentro da igreja. É justamente sobre isso que Paulo está falando. Olha, se vocês praticam esse tipo de coisa, então para porque você está destruindo o templo de Deus, que é santo. Se você pratica esse tipo de coisa e não tinha consciência disso, tudo bem. Agora vocês estão aprendendo. Agora eu estou aprendendo. Eu não posso mais fazer divisão. Eu não posso mais ter as minhas escolhas. Eu não posso mais semear contenda. Eu não posso mais ser invejoso. Eu não posso mais. Né? Eu tenho que mudar. Né? A igreja de Corinto precisa mudar. A igreja brasileira precisa mudar. A nossa igreja em Calmon-Viana precisa mudar. Qualquer tipo de processo de amadurecimento é para o melhor. Amém, meus irmãos? A gente precisa entender essas coisas. Isso precisa ser ouvido e praticado. Amém? Ouvido e praticado. Versículos, eu estou aonde? 18? 18 ao 20, vamos lá. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Vamos entender isso aqui? Porque o que Paulo está falando aqui, está bem escrito aqui. Ele fala... Paulo ele está confrontando o orgulho intelectual. Paulo não está confrontando a intelectualidade. Amém, meus irmãos? Porque quem não gosta de estudar já vai ficar, tá vendo? Não precisa ler Bíblia, precisa estudar. Para que isso? Aí Paulo está falando que você está Paulo está falando do mundo. Não sei se vocês perceberam aqui, ó. Versículo 18. Aqui. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Né? Então, o que Paulo está confrontando aqui é o orgulho intelectual da sabedoria do mundo. Ele não está falando da sabedoria de Deus, a sabedoria em relação ao conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, tira o sorriso do rosto. Tem que estudar sim, irmãos. Tem que ler, tem que buscar, tem que entender as escrituras, tem que ouvir Deus falando. Quer ouvir Deus falar? Abre a Bíblia, leia. Não é? Tem que fazer isso. O que Paulo está falando aqui, confrontando, é esse orgulho intelectual do mundo. Não é? Ele não está dizendo que você não deva estudar, porque aí ele ia contradizer o próprio Senhor dele, Jesus, que diz que a gente precisa.
que a gente precisa ler, que a gente precisa conhecer as Escrituras. Jesus disse, examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E vocês não querem vir a mim para ter vida, é através das Escrituras. Não tem atalho, irmãos. Eu gostaria também, né? Eu gostaria que fosse mais fácil, mas é por aqui. Esse é o caminho. Amém, meus irmãos? Estudar a Bíblia, ler, buscar, conhecer as Escrituras, ter relacionamento com Deus, ouvir Deus falando através da sua palavra, isso é maravilhoso, né? E Paulo não está dizendo que a gente não deva fazer isso, né? Mesmo porque, eu me recordo de um livro que eu li também, William Barclay. Eu sei que com algumas ressalvas aí, tem os teólogos aí que não gostam do Barclay. Eu também tenho algumas diferenças e divergências com o Barclay, mas tem algumas coisas que a gente escuta, lê e que é bom. E o Barclay disse o seguinte, que é alguém mais intelectual do que o apóstolo Paulo, dentro do cristianismo do primeiro século, não tem ninguém. Cristão intelectual que nem Paulo. Paulo ia lá debater com, com filósofos, irmãos. Paulo não tinha medo de encarar filósofo, gente estudada. Paulo ia debater com reis, governadores, ia falar de Jesus, ia nas sinagogas e debatia e apresentava Cristo para judeu. Um homem extremamente habilitado, um intelectual cristão. Ele era. O Barclay diz o seguinte: quem, na hora da sua morte, sentenciado à morte, numa masmorra romana, por alguns dias iria ser entregue para ser decapitado. E aí ele escreve para Timóteo e diz assim: olha, Timóteo, traz a minha capa, né? E não esquece de trazer os livros, traz os pergaminhos. Olha, poucos dias para morrer, mas eu preciso ler, eu preciso estudar. Oh, aleluia. Oh, irmão, que exemplo. Por que a gente não toma esse exemplo? E a gente está vivo. Tem alguém sentenciado à morte aqui? Acho que não, né? Não, né? Está todo mundo livre, né? Algum governante sentenciou você à morte? Não, né? Eu ia falar, não, é melhor nem falar algumas coisas, porque depois vai saber, né? O negócio está estranho nesse nosso país, né? Não, né? Não. Paulo está sentenciado à morte. Ele sabe disso. E resta um pouco tempo de vida. Mas ele se preocupa, ó, traz os pergaminhos, traz meus livros. Preciso ler, preciso estudar. Que exemplo para nós, né? Agora, a sabedoria do mundo, quando separada de Deus, é isso que Paulo está falando dos sábios do mundo, não é? Isso torna-se loucura, torna-se loucura. O caminho para a verdadeira sabedoria, ele passa pela humildade. Amém, meus irmãos? Amém? Versículos 21 e 23, para a gente finalizar e dar uma conclusão nisso aqui tudo aí. Porque portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Meus irmãos, a glória pertence realmente a Deus. A conclusão aqui é clara, que Paulo está dizendo, nesses dois últimos versículos aqui. Ele está dizendo que não há motivo para a vanglória humana, né? Para o homem se vangloriar. Não há motivo, porque tudo pertence a nós, é vosso, que ele está dizendo, aos crentes lá de Corinto, a nós aqui em Calvão Viana, né? Paulo, Apolo, Cefas, mundo, vida, morte. Mas tudo isso pertence a nós, porque nós, os crentes, pertencemos a Cristo. Amém, irmãos? Se não há esse pertencimento, aí a gente não tem nada mesmo. E aí ele vai dizer, e Cristo, por sua vez, pertence a Deus. Aqui nós temos uma ordem teológica perfeita, não é? Tudo converge em Deus. Tudo concentra-se e vai desaguar em Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, ó, o outro aí que eu vou citar aí é o pastor Reginaldo. Com ressalvas que a gente tem dele também, né? O Karl Barth, né? Um teólogo suíço aí. Ele é muitas vezes considerado um dos maiores teólogos do século XX.
Não é não, tá? Mas ele tem coisas boas nele aí. E o Barth, ele disse o seguinte, certa vez ele disse que a glória do homem, olha que coisa interessante e importante e digna de se aprender. Ele diz que a glória do homem não consiste, melhor dizendo, a glória do homem consiste em não ter glória própria. É isso que o Barth disse, né? Mas em participar da glória de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, se existe alguma glória em nós, é saber que nós não temos de nós mesmos glória própria nenhuma. Se há alguma glória de nós, é porque nós somos participantes da glória de Cristo, da glória de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, dependemos única e exclusivamente de Deus. Lembra que Paulo fala no capítulo 2? Olha, meus irmãos aqui de Corinto, se vocês têm alguma coisa para se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. Essa é a glória humana. Aleluias. Amém? Eu acho que isso a igreja brasileira entendeu bem, não tem nenhum crente soberbo, líder soberbo. Acho que não, né? Não sei. Não sei, não assisto televisão para ver eles na TV, se tem algum soberbo lá. Eu vejo o que eu estou vivendo aqui, né? Aqui tá tudo bem. Vamos concluir aí? Vamos entender, finalizar para nós orarmos, o que Paulo resumidamente diz aqui nesse capítulo 3, a conclusão. Bom, eu diria que 1 aos Coríntios 3 nos chama a abandonar a imaturidade, rejeitar as divisões, reconhecer a centralidade absoluta de Cristo, não é? E viver com a consciência do juízo vindouro sobre as nossas obras. Vão acontecer. Esse juízo virá a nos confrontar as nossas obras. E que bom que ele venha mesmo, que a gente esteja lá no tribunal de Cristo, né, para apresentar as nossas obras. Né. Irmãos, o fundamento já foi posto. Paulo disse, é Jesus Cristo. Amém? Não tem outro. Agora, a pergunta que permanece é, como nós estamos edificando sobre ele, Cristo? Que tipo de construção, de edificação nós estamos edificando em Cristo Jesus, que é o fundamento? A igreja de Corinto falhou porque pensou como o mundo, enquanto professava seguir a Cristo. Esse é o perigo constante na igreja, irmãos, e na igreja contemporânea também. Nós vivermos como mundanos, crentes, que Paulo está dizendo aqui, como carnais, e professando que seguimos a Cristo. Não é? Que o Senhor não nos deixe ser enganados por nós mesmos. Que nós não nos enganemos. Amém, irmãos? Que Deus abra os nossos olhos para que vivamos aquilo que professamos. Irmãos, que nossas vidas não sejam construídas com a palha da vaidade, com o orgulho ou a superficialidade, mas que as nossas vidas sejam construídas com o ouro da fidelidade, com a prata da santidade, que as nossas vidas sejam construídas com as pedras preciosas de vidas transformadas, que Paulo está dizendo aqui. Que seja assim nas nossas vidas, amém? E que naquele dia aqui que Paulo diz no versículo 13, né? Que naquele dia nossas obras permaneçam para a glória de Deus e enquanto estamos aqui, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Amém, que assim seja. Glória a Deus. Nenhuma. Sim. Sim. Isso que a irmã está falando é uma realidade. A Rosa estava me falando ontem, a minha esposa, e falando assim, amor, como tem jovens hoje, muitos jovens mesmo, meninos de 18, 17, 19 anos aí nas redes sociais, aí
falando de teologia, é, é, explicando textos bíblicos de uma forma e uma sabedoria monstra. Como é que você, é, sabe, dedicação, o Espírito de Deus na vida da pessoa. E é isso que a irmã falou, jovens, né? Jovens. E hoje a gente vê também muitas pessoas com tempo de igreja, né? Que infelizmente pararam, romperam o processo de amadurecimento, né? É triste, por um lado, mas também não tem idade para você retomar isso aí, né? E voltar a crescer e amadurecer, né? Hum, é. Já pensou? Então, é isso. É gente que não se aparta da palavra, da verdade, né? É, ainda temos esses aí. Deus. E olha, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo, obreiros do Senhor, vocês, obreiros do Senhor, se qualifiquem, busquem a Deus, conheçam as Escrituras. Já não é mais há 30, 40 anos atrás, que qualquer um subia aqui e falava o que queria, né? E falava e começava lá em Gênesis, corria a Bíblia inteira, ia para Apocalipse e voltava, e falava e desfalava, aquela saladeira que ninguém entendia nada, não se preparava, e aquela conversa já chegava, no, lembra já? Essa aí já acabou um pouco isso, né? Oh, não olha para mim, olha para Deus. Isso aí é conversa de quem olha. Primeiro que todo mundo vai olhar para você, né? Você está aqui na frente, então você se esconde lá atrás e fica falando no microfone agachado, né? Agora, essa história de não olha para mim, olha para... Então, hoje em dia, irmãos, nós temos uma igreja mais instruída, como a irmã Mary disse, jovens instruídos, não é? Jovens instruídos. Então, não é qualquer coisa não, viu, obreiros? Se preparem, cuidado com o que vocês falam, tenha convicção, né? Todo mundo pode, né? Todo mundo pode. Você precisa ter disposição, vontade, desejo de aprender, de estudar. Capacidade de intelectual todo mundo tem, irmãos. Igual, é lógico que tem alguém que, alguns, que não é o meu caso e nem o caso talvez de alguns de vocês, tenha um intelecto avançado, QI e tal. Mas isso é raro, mas intelectualmente falando, todo mundo é capaz, né? É capaz. Então, é só desejar fazer, se dispor. Isso aqui leva tempo também, né? Você ler, estudar e tal. Arrumar um tempinho da sua vida para Deus de verdade, né? Se preparar para se colocar como instrumento de edificação do corpo de Cristo e da glória de Deus. É fato que hoje em dia, como em nenhum tempo em que a igreja viveu, há necessidade de nós nos prepararmos, né? Hoje o panteão de besteiras aí é muito grande, irmãos. É muito grande. E a gente vive numa comunidade, a gente é agraciado por viver numa comunidade que rejeita certas coisas, né? Mas o negócio é feio. Eu falo porque às vezes eu tenho ido em alguns lugares pregar e às vezes é um Deus nos acuda, irmãos, né? É triste, é triste, é triste, é triste. A gente observa que o que acontece em alguns lugares, né, chamados igreja, que é triste, mas tudo falta de se lançar, né, a conhecer a Deus através das Escrituras, de se permitir, né, de se permitir entender o que Deus quer da gente. Então, é isso, né?
Não barrem o processo de amadurecimento. Deus quer amadurecer as nossas vidas. Ele continue me amadurecendo. Eu preciso amadurecer, você precisa amadurecer. Independente do tempo de igreja que você tem, do tempo de crente que você tenha. Deus deseja nos amadurecer. Efésios capítulo 4, e nos tornar parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus na vida individual de cada um, chamado igreja. Amém, meus irmãos? Aí a gente não pode ficar parado nesse processo. A gente tem que dar lugar. Senhor, Paz, me ajuda. Quais são os meios que eu posso melhorar? Sempre haverá algo para melhorar. Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu fui hoje. É assim que temos que pensar. Deus está conosco, irmãos. Deus é com a igreja. Amém? Isso ele faz com uma maestria. Se lance nos braços do Senhor e ele fará maravilhas no meio de vós. Aleluias. Amém? Meus irmãos, vamos orar agora. Neste momento, eu quero continuar orando pelos nossos irmãos que nós temos orado todas as quartas-feiras, e eu creio que nós temos lembrado.